Pai, no nome de Jesus, nós também abençoamos a vida da Sônia nesse momento, para que o Senhor, ó Pai, fale através da tua filha, que através dos seus lábios, palavras que venham trazer impacto no nosso coração, venha trazer transformação para nós, que como semente seja plantada em terra fértil, que o nosso coração seja essa terra fértil, adubada, para que ela possa crescer e dar frutos segundo a sua espécie. Pai, que as palavras que saírem deste altar toquem o coração de todos que estão aqui, daqueles que nos ouvem, e que o teu Espírito tome conta do nosso coração, continue tomando conta do nosso coração. No nome de Jesus, abençoe a Sônia, sua filha, seu esposo, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. A paz. Todo mundo bem? Amém. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo. Você que está em casa também, se puder. Em Atos, capítulo 18. Atos, capítulo 18, do verso 24 ao 28. Amém? Fala assim: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém? Emanuele começou a pregar. É muito interessante, queridos, como Deus, quando Ele quer falar por meio de algo ou de alguém, Ele sempre testifica, Ele sempre fala e Ele sempre faz da maneira que Ele quiser. Eu costumo ler a Bíblia pelo celular, só que nesse dia eu acordei pela manhã, e aí meu celular estava carregando, eu falei, não vou mexer no celular, vou pegar na Bíblia. Eu não queria tirar o celular do carregador, e eu aproveitei que a Emanuele estava no cantinho dela brincando, e abri minha Bíblia e fui ler. Isso foi na segunda. Aí, assim que eu abri, eu li, né, porque essa Bíblia aqui ela tem alguns comentários, eu li algo que falou fortemente ao meu coração. E me deu uma vontade de pedir o pastor para pregar, só que eu falei, não, deixar isso quieto, se ele pedir, amém, mas se não pedir, se eu pedir e depois eu não der conta de preparar essa palavra, vai ser ruim. Aí eu deixei quieto. Não falei nada. Quando foi na segunda noite, ele mandou mensagem para trazer a palavra. Aí eu entendi que é Deus mesmo querendo falar. Amém? E a mensagem da palavra dessa noite que eu quero trazer é o corpo em movimento. Amém? E ao longo dessa pregação, eu vou pegar um gancho, porque eu estou aproveitando isso, do que a pastora falou na quarta passada, amém? Sobre nós sermos resposta aos céus. Queridos, eu creio que Deus ele está trazendo cura para os nossos corações nesses dias. Eu creio que Deus está trazendo alinhamento. Eu creio que Deus está trazendo paternidade dele sobre nós. Se com tudo que nós temos ouvido nesses dias, queridos, a gente não entender que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos e que Deus está querendo alinhar a sua igreja ao verdadeiro propósito novamente. Se a gente não entender isso nesse tempo em que Deus tem tanto falado,
infelizmente a gente não vai entender depois. Porque Deus não somente tem falado, mas Ele tem insistido em falar até que entre em nossos corações. Então, eu acredito que esse é um tempo em que o Senhor Ele está trazendo alinhamento aos céus, da igreja aos céus, dos filhos aos pais. Amém? Dos filhos ao Pai. Ao Pai da eternidade, ao Pai que é Ele. Amém? Então, eu queria convidar você a abrir seu coração e nós vamos caminhar juntos nessa palavra. Amém? Os primeiros cristãos, eles entendiam que qualquer pessoa que tivesse recebido dons espirituais deveria usá-los a serviço da igreja, a serviço do reino. Não importava se fosse homem, mulher, casado, solteiro, independente do gênero ou da posição social que aquela pessoa tivesse. Quando ela conhecia o evangelho, quando o evangelho era apresentado para ela, que ela conhecia Jesus, tudo que ela tinha usava a favor do reino. Ela usava a favor da igreja. Ou seja, havia uma paixão, havia um clamor, havia uma sede no coração daquelas pessoas que ouviam falar de Jesus, as pessoas que naquele tempo caminharam com Jesus. E quando a igreja começou ali a ser formada e os discípulos começaram a pregar e anunciar Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, foi para o céu, que um dia voltaria. Quando os discípulos começaram a anunciar e as pessoas começaram a saber, o que havia no coração delas era sede. Sede de que Jesus fosse ainda mais revelado, sede de que Jesus fosse ainda mais manifesto na vida e no coração das pessoas. Então eles entendiam que todo o cristão que tinha dom, ele tinha que exercer esse dom para a glória de Deus. O povo que servia a Deus, eles arregaçavam suas mangas e trabalhavam. E nessa noite eu vou falar um pouco sobre o trabalho também. Trabalho no reino. Amém? A única coisa que importava para aquelas pessoas era o amor por Jesus e a disposição de servi-lo de todo o coração. E aqui no verso 18, no versículo 24 que eu li, vai falar sobre um homem chamado Apolo. A Bíblia fala que ele era instruído, ele era um homem eloquente, ou seja, falava bem, tinha alguns conhecimentos, só que ele ainda não tinha aprendido muito sobre Jesus. O mesmo Jesus que Pedro conhecia de perto, de caminhar, de conviver, e que aprendeu tantas coisas, Apolo, apesar dele ser tão eloquente, estar tão disposto, ele não conhecia tanto sobre Jesus. E aqui vai falar que mesmo assim, ele começou a pregar ousadamente, a falar ousadamente nas sinagogas. Falando sobre um Jesus que ele nem tinha muito conhecido ainda, nem tinha muito contato ainda, mas ele sabia que era o Messias que veio, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou, que foi para o céu, que um dia vai voltar para nos salvar, para nos buscar. Então ele tinha ouvido, de certa forma, falar deste Jesus e ele pregou aquilo que ele conhecia. E aí um casal chamado Priscila e Áquila. Áquila é o nome de um homem, apesar de ser parecido de mulher, mas Priscila e Áquila era um casal. E ao ver ali Apolo pregando na sinagoga, eles perceberam que, por mais que Apolo falasse bem, Apolo não tinha tanto conhecimento de Jesus. E aí eles convidam Apolo para sua casa, senta com Apolo e apresenta tudo de Jesus, tudo da vida de Jesus para Apolo. E aí a gente pode perceber que o desejo de Apolo em pregar, o desejo de Apolo em anunciar Jesus era muito mais forte. Porque havia essa sede no coração dos primeiros cristãos, querido. Eu acredito que o primeiro amor foi naquele tempo, em que tudo era Jesus, tudo era sobre Jesus, tudo era para Jesus. E aqui em Atos vai falar que as pessoas elas vendiam suas fazendas, elas davam suas riquezas, elas davam praticamente tudo que tinha em favor do rei. Porque o amor maior da vida delas era Jesus. E a gente percebe que ao longo do tempo, nos dias atuais, Jesus ele deixou de ser o foco da igreja.
Em muitos lugares, Jesus deixou de ser o foco, Jesus deixou de ser o centro, Jesus deixou de ser o principal. Talvez tudo que as pessoas fazem em favor do homem, em favor de si mesmo, em favor de coisas. E Jesus, ele foi saindo do centro, ele foi sendo tirado do centro. Só que Jesus, ele deseja voltar de novo para o centro das nossas vidas, porque ele é o centro do Evangelho, ele é o centro de tudo que existe. Sem ele não há salvação, sem ele não existiria o mundo, sem ele nós estaríamos completamente condenados ao inferno. E os primeiros cristãos, eles entenderam isso. Que Jesus, ele tinha que ser anunciado, ele tinha que ser pregado, as pessoas precisavam saber desse Jesus que veio para salvar, para libertar, para restaurar, para curar. E Jesus, ele quer trazer de novo essa sede, essa fome para os nossos corações. Queridos, entenda, aquilo que nós temos em nossas mãos, a gente precisa usar em favor do reino. Nós precisamos colocar à disposição do reino aquilo que nós temos em nossas mãos. Aqui a gente pode perceber que Apolo era eloquente, falava bem, tinha alguns conhecimentos. Talvez Priscila e Áquila, eles não tivessem tanto essa disposição de estar pregando nas sinagogas. Só que o que eles tinham, o conhecimento que eles tinham, eles passaram para Apolo. E o que Apolo recebeu, Apolo passou para outras pessoas. Entenda, queridos, talvez você não tenha uma posição de destaque, mas você tem algo em suas mãos que você pode usar em favor do reino. O único corpo que fica parado é corpo morto. Eu posso aqui construir uma estátua, só que é um corpo morto, não se move. E se você faz parte do corpo de Cristo, querido, saiba que o corpo de Cristo é um corpo que se move. E se você não tem se movido no reino de alguma forma, é porque você não faz parte do corpo ainda. Jesus, ele não está morto, Jesus, ele não está sepultado, Jesus, ele não está no mundo dos mortos. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina e ele se move. E ele quer mover a sua igreja. Ele quer nos movimentar novamente. E se mover no reino, queridos, não vai falar somente da gente fazer uma coisa ou outra. Se mover no reino vai falar da gente estar disposto a servir ao Senhor. Estar disposto a entregarmos nossas vidas diante dele. Nós estarmos dispostos a orar, a clamar, a interceder, a evangelizar, a discipular alguém. Mesmo que você talvez não está tendo contato com as pessoas, com certeza todo mundo está conversando pelo WhatsApp. E um dia eu ouvi algo e eu achei muito interessante, que todo lugar que nós estamos, todo lugar que você está, esse lugar pode se tornar um campo missionário. E você só não vai fazer missão se você não quiser. Porque todo lugar é um lugar de fazer missão. Talvez Deus te colocou num lugar que você fala, meu Deus, só eu que sou crente aqui neste lugar, é tão difícil. Deus te colocou ali de propósito. Deus te colocou ali para você ser um missionário. Deus te colocou ali para você ser como um daqueles primeiros cristãos que era apaixonado por Jesus e só sabia falar de Jesus. E se comportava como Jesus e anunciava Jesus. Então, o que nós temos em nossas mãos, nós precisamos colocar a serviço do reino. O ministério bem-sucedido, querido, é aquele que promove o ministério do outro. Apolo tinha um ministério, Priscila e Áquila tinham outro. Só que o ministério de Priscila e Áquila, de ensinamentos, promoveu o ministério de Apolo, que era pregar publicamente. Então, aquilo que você tem, não é só para você, aquilo que você tem é primeiramente para Jesus e segundo para servir as pessoas. Tudo aquilo que eu faço para mim mesmo, o que eu quero fazer sozinho, queridos, é orgulho, é soberba, é eu querendo aparecer. Então saiba que o que você tem é primeiramente de Jesus, depois para servir as pessoas e depois talvez para você mesmo. Porque não é nada sobre mim, não é nada sobre você, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele.
É tudo para Ele. Então saiba que você tem algo em suas mãos que o Senhor colocou e que você pode colocar a serviço, à disposição do serviço no reino. Quando o ministério está focado em nós, nós não aprendemos a ser filhos. E nós também não ensinamos as pessoas a ser filhos. Esses dias vem muito sendo pregado sobre paternidade, é o Senhor nos ensinando a ser filhos. Ele querendo ser o nosso pai, Ele sendo o nosso pai, é nos ensinando a ser filhos. E se a gente não aprender a ser filho, querido, a gente vai se achar até melhor do que Deus. Porque se você não é filho de Deus, você é o quê? Irmão? Você é o quê de Deus? Então, você vai querer ser o pai ou a mãe de Deus? Você vai querer se comparar a Deus? Porque quando a gente tem a mentalidade de filho, a gente sabe quem está acima de nós. Quando a gente tem a mentalidade de filho, a gente sabe quem é que manda. Quando a gente tem a mentalidade de filho, a gente obedece. Quando a gente tem a mentalidade de filho, a gente respeita e a gente ama. Então, quando algo está focado só em mim, é porque eu ainda não aprendi a ser filho. E ao mesmo tempo em que o ministério promove outro ministério, um chamado está ligado a outro chamado. Talvez o Senhor me chamou para algo e chamou você para algo totalmente diferente. Chamou eu para atuar em uma área e você para atuar em outra. Coisas diferentes o Senhor nos chamou para fazer. Mas aí o Senhor junta, porque um ministério, um chamado está ligado ao outro. O Senhor junta todo o corpo e todo o corpo trabalha em sua área. Então, querido, se envolva nesse corpo em movimento. Se na sua vida ministerial está tudo parado de alguma forma, nem a oração direito você está fazendo. Se você não consegue nem ler uma Bíblia uma vez por semana, pelo menos, você está fora do corpo. Porque o corpo de Cristo se movimenta em oração, em jejum, em adoração, em congregar, em tudo. Em compartilhar uma palavra de ânimo com alguém. Mas se você está parado, querido, você está fora do corpo, infelizmente. Porque o corpo de Cristo é um corpo que se movimenta. Toda pessoa que é inserida no corpo, ela pode crescer e promover pessoas. Quando você se envolve, você cresce e você promove. É interessante que quando às vezes a gente está procurando emprego, é uma dificuldade. Mas aí se você conhece alguém importante dentro de uma empresa, essa pessoa de alguma forma dentro, ou se você já é de lá de dentro, ela pode te promover para algo melhor. Então é isso que acontece no reino, querido. Se Deus te colocou numa posição, essa posição não é para você. Essa posição é para você promover outro. Essa posição é para você convidar pessoas a estar nesse mesmo ambiente, neste mesmo lugar. O reino de Deus não é um reino de competição. Ah, não, se o pastor não me chamar para pregar pelo menos 2 vezes no mês, eu vou sair dessa igreja porque ele chama fulano muito mais do que eu. O reino de Deus não é um reino de competição. O reino de Deus é um reino de igualdade. É um reino onde todos trabalham no seu devido lugar para o crescimento do reino, não é para o crescimento das nossas vidas. E a música que o pastor cantou aqui é muito interessante, que o pastor está nos convidando, o pastor está nos chamando. E a gente precisa, queridos, ser resposta aos céus, como a pastora pregou aqui na semana passada. Será que nós estamos ouvindo a voz do pastor e estamos dando resposta aos céus? Ou a gente está com nossos ouvidos tampados, olhando para as coisas do mundo, desejando as coisas do mundo, desejando coisas para nós mesmos, focados em nós mesmos, focados em crescer, em tudo para nós mesmos. Então, o bom pastor, ele está nos convidando. Atos, abre comigo se você puder, aí pertinho mesmo, no capítulo 21.
Verso 8 e 9, que fala assim: No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém? Eu quero falar agora um pouco sobre Filipe. Filipe, ele não era um super astro da religião, ele não era um dos discípulos que andaram perto de Jesus, ele não tinha muita fama. Só que aí a Bíblia, no capítulo 8, a gente vai lá também, vai falar sobre Filipe. Só que aqui no capítulo 21, Filipe, ele já se torna conhecido como Filipe, o evangelista. E eu vou te explicar um pouquinho por quê, amém? E ninguém se referia a ele como um dos apóstolos. Contudo, se alguém era alguém de boa reputação e cheio do espírito de sabedoria. Tornou-se um dos 7 diáconos da igreja, encarregado de coordenar um programa de distribuição de alimentos para os cristãos necessitados. Quando não estava administrando, ele pregava. Felipe, o evangelista, e tinham filhas solteiras que profetizavam. Então eu quero falar com você que nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Aquilo que nós fazemos, somos aquilo que nós somos conhecidos. De repente eu posso falar assim, sei lá o quê, não tem Kátia? Uai, que Kátia? Aquela lá, moça, que quando ora a gente arrepia dos pés à cabeça. Sei, essa Kátia aí. Ou então, às vezes, a gente de repente, é alguém fofoqueiro. Você conhece o Johnny? Não. Aquele moço, aquele fofoqueiro lá, sei quem é. Então, às vezes, a gente é conhecido por aquilo que a gente faz. Então, Filipe, ele era um evangelista. Ele não tinha grande fama. Ele não tinha, talvez não era tão eloquente como Apolo. Mas ele, ao conhecer Jesus, ele passa a evangelizar. E ele é conhecido como Filipe o evangelista. E eu quero que você abra comigo um pouco em Atos, capítulo 8. Volta aí mais um pouco. Do verso 26 até o 39, até o 40, amém? Mas eu vou ser breve. Um anjo do Senhor falou a Filipe, esse mesmo Filipe, amém? Dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. O que é isso, gente? Candace? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse
disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem será que se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que te impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Amém? Até aí. Deixa eu achar aqui meu esboço. Ah, tá. Então, queridos, o Espírito de Deus, ele dá uma direção a Filipe. Ó, desce a tal lugar, vai a tal lugar, porque lá você vai encontrar alguém. E se Filipe, ele fosse como nós, da igreja atual, espero que nós não nos encaixemos nisso, mas quando o Senhor nos direciona a algo, a gente pensa o quê? Ai, tomara que seja algo bom, algo que seja para mim. Tomara que seja uma promessa do Senhor me dizendo que eu vou ficar rico. Tomara que quando eu chegar lá, alguém me dê algo bom. E Filipe, ele obedeceu à instrução do Espírito. E ele é levado até esse eunuco para apresentar Jesus a esse eunuco. Talvez, queridos, Deus está te movimentando de lugar para lugar, não é para você ficar rico. Não é para você ganhar dinheiro, não é para você ficar famoso, não é para você ter o que é do seu próprio interesse. Se Jesus tem te movimentado de lugares para outros, é para você anunciar Jesus. É para você anunciar o Evangelho, é para você anunciar a salvação, é para você anunciar que Ele é o Cristo, Filho de Deus vivo, que morreu para nos salvar, que sem Ele nós estaríamos condenados completamente ao inferno. O nosso destino seria o inferno sem Ele. E Filipe foi ali para obedecer ao Senhor, porque ele amava o Senhor, porque o desejo do coração dele era se dispor para servir o reino. Filipe, ele poderia simplesmente ter balançado a cabeça de maneira simpática e falar: beleza, continua lendo aí, vou seguir meu caminho. Só que ele obedeceu, querido. E uma das coisas que nos faz movimentar no reino é a obediência. Enquanto nós não obedecermos ao Senhor, nós ficaremos parados no mesmo lugar. Enquanto nós não obedecermos ao Senhor, nem parados a gente fica, a gente retrocede. Porque se a gente não obedece, a gente não está no centro da vontade de Deus. Se a gente não está no centro da vontade de Deus, a gente se desvia do caminho. Então, uma das coisas que nos faz movimentar, romper no reino, é a obediência. E Filipe, ele obedeceu a instrução do Espírito Santo. Ele subiu na carruagem do homem e explicou como várias passagens apontavam para a vida e ministério de Jesus. Se você puder, abra comigo em Isaías 51. Isaías 53, perdão, irmãos. Pode deixar abertinho aí, amém? Então, Filipe, ele ensinou para aquele eunuco que tudo que ele estava lendo apontava para a vida e ministério de Jesus. E após encontrar essa resposta, o etíope pediu a Filipe que o batizasse. O etíope sentiu sede, queridos, ele sentiu vontade, ele sentiu desejo, ele sentiu paixão por esse Jesus que ele ouvia, talvez simplesmente de ouvir falar ou de ler ali a Bíblia sem entendimento. Sabe quando você está tentando descobrir algo e você quer descobrir de qualquer jeito e, sei lá, ainda mais quando você é um curioso e você quer descobrir. Meu Deus, o que será que aconteceu na casa de fulano? Que briga foi aquela? Que barraco foi aquele? Que gritaria foi aquela? E você fica doido querendo saber.
Aí quando alguém te conta, sei lá, parece que você ganhou um prêmio. E eu acho que havia esse interesse, essa vontade no coração daquele etíope. Meu pai, o que é isso quer dizer? Deus me revela, me ajuda. E aí chega alguém que de repente revela Jesus. Ó, quer dizer isso. É como se você estivesse esperando muito algo e alguém vem e te entrega. E aí eles chegam num lugar que tem algo que impede de que eu seja batizado. É esse Jesus que nós temos que apresentar para as pessoas, querido. Não é o Jesus que você prega, é o Jesus que você vive. É o Jesus que é transmitido através da sua vida. Será que as pessoas elas querem esse Jesus que é transmitido através da sua vida? Ou elas não veem nada de Jesus na sua vida, nas nossas vidas? As pessoas elas vão querer o Jesus que a gente vive, amém? E aí quando eles saíram da água, Filipe foi arrebatado. O eunuco não viu mais, mas seguiu o seu caminho com júbilo, com alegria. O eunuco, se ele estivesse esperando algo natural, ele falava, uai, o cara me falou de Jesus aqui e sumiu. Também não quero saber de mais nada, não. Só que através de Filipe, Jesus foi revelado para ele. E aí quando eles saíram da água, o Espírito arrebata Filipe. E o eunuco, ele fica ali, sozinho. Só que ele se alegra porque ele tinha conhecido Jesus. Ele segue o seu caminho conhecendo Jesus, sabendo quem é Jesus, tendo Jesus revelado para ele. Ele ganhou a salvação. Porque é tudo sobre Jesus, queridos, não é sobre nós. Talvez Filipe, que vai falar que o eunuco, ele cuidava das riquezas, né, da rainha, dos tesouros. Talvez ele pudesse se aproximar desse eunuco com interesse. Não, vai que eu ganho um carguinho bom lá também. Vai que eu ganho um tesourinho lá também. Um pedaço de ouro. Só que o interesse do coração de Filipe era Jesus. O interesse do coração de Filipe era almas salvas para o reino do Senhor. E enquanto o nosso interesse, queridos, for terreno, a gente vai se frustrar. Mas quando o nosso interesse for o Senhor Jesus, a gente vai ser completo. E as pessoas, elas também vão ser completas, porque elas conhecerão o Senhor Jesus, que encherá o coração delas. Não é sobre nós, é sobre Ele. O que Filipe explicou para aquele eunuco foi: a partir do verso 2 aí de 53. Porque foi subindo o renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer, e como um de quem os homens se escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviou. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dele cogitou. Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Amém? Até aí. Então, Filipe, ele estava falando desse Jesus. Filipe, ele estava falando desse Jesus que morreu em nosso lugar, que morreu para nos salvar. Ele estava falando desse Jesus que talvez os judeus, os israelitas estavam ali esperando ainda que viesse. Mas ele explicou, ele já veio. Isso já aconteceu, isso já se realizou há poucos dias.
E a salvação agora é para todos. A salvação, talvez ele explicando ali, a salvação antes era só para o povo de Israel. Mas a salvação é para você também, eunuco. A salvação é para você também, igreja. A salvação é para mim, a salvação é para você, a salvação é para todos nós. A salvação é para o Brasil, a salvação é para os Estados Unidos. A salvação é para todos os países, todos os lugares, para todas as tribos e nações. A salvação é para todos. E eu acredito que foi isso que Filipe, através do Espírito Santo, revelou àquele eunuco. E aí, Filipe, você pode desaparecer, você pode sair de cena, porque não é nada sobre você. É tudo sobre mim. Pode deixar que agora o resto eu faço. Você me obedeceu, você anunciou, você falou. Pode deixar comigo que agora eu faço. Às vezes, irmãos, a gente fica muito preocupado de que a gente ministrou tanto, a gente falou tanto de Jesus para uma pessoa e a pessoa ela não quer saber de Deus. E a gente insiste, a gente às vezes usa até nossas forças físicas para que alguém busque o Senhor. Só que chega um momento que o Senhor nos manda sair de cena. Porque não é para nós, não é sobre nós, é sobre Ele. E dali em diante o que iria acontecer na vida daquele eunuco era entre aquele eunuco e o Senhor Jesus. Só obedeça, querido. Não se preocupe com o que vai acontecer lá na frente, como vai ser. Só obedeça. Se o Senhor te tirou lá do Rio de Janeiro e mandou você vir para uma cidade aqui na Bahia e você não sabia como ia se sustentar, o que ia acontecer, como você ia fazer, só obedeça. Porque quando a gente está dentro do propósito, como a Marina pregou no culto de jovens, quando você está dentro do propósito, a provisão vem de Deus. Só obedeça. Se o Senhor te pedir algo, obedeça. Se o Senhor te direcionar em algo, obedeça. A provisão vem dele, o cuidado vem dele, o sustento vem dele. E quando ele te pedir para sair de cena, saia. Saia que ele vai cuidar. Se o Senhor há muito tempo te pediu para evangelizar, para cuidar de alguém, e aí de repente o Senhor te pede para sair de cena, pode sair, que do restante ele vai cuidar. Se você há tanto tempo teve segurança em um emprego, em um trabalho, que te dava ali um conforto, uma segurança, um conforto, uma estabilidade, e o Senhor te manda sair de cena, saia e confia no Senhor. Porque quando a gente obedece ao Senhor, a gente se movimenta no corpo. Precisamos, queridos, dar ouvidos ao clamor do céu. E precisamos dar resposta ao céu. Precisamos ouvir e dar uma resposta. Você só responde aquilo que você ouve. Se eu te fizer uma pergunta e você não ouvir, você não me responde. E talvez você nunca dê uma resposta aos céus, porque seus ouvidos sempre estiveram fechados para aquilo que é celestial. Que o Senhor, nesses dias, Ele venha ativar os nossos sentidos espirituais. Os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso falar, tudo em nós. Os nossos gostos, tudo. Que o Senhor venha ativar em nossas vidas. Os nossos sentidos espirituais, para que a gente ouça o céu e a gente seja a resposta ao céu. O Senhor, Ele te chamou para ser resposta aos céus. O Senhor, Ele está nos falando todos os dias aos nossos corações, em cada ministração. Seja uma resposta aos céus. Se o Senhor tem ministrado paternidade sobre a sua vida, dê uma resposta de filho para o Senhor. Se o Senhor tem ministrado do céu alinhamento, se alinhe com o Senhor. Se o Senhor tem clamado do céu em seu coração missões, serviço no reino, dedicação na sua casa, o que o Senhor te pedir, dê resposta ao Senhor. Porque se a gente não der resposta, se a gente não obedecer, a gente fica parado. A gente retrocede. O amor aos perdidos, queridos, é o clamor do coração de Deus.
ler aqui Atos 21, verso 10. Se você tiver à vontade, pode abrir. Amém? Fala assim. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele aos próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão na mão dos gentios. Verso 12. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só a ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O amor aos perdidos, queridos, é o clamor do coração de Deus. Paulo, ele entendeu esse clamor. E aí vem um profeta, pega o cinto de Paulo, amarra os próprios pés e mãos e diz assim: olha, vai acontecer isso lá em Jerusalém. É em Jerusalém? Com o dono desse cinto. Vão te amarrar, vão te prender, vão fazer tantas coisas com você. Só que ele não tinha medo. Ele tinha entendido o chamado do céu para a vida dele. Ele tinha entendido o clamor do céu para a vida dele. Ele tinha entendido o clamor do coração de Deus. E é interessante ver, queridos, que quando Jesus ele sobe aos céus, que os discípulos começam a todo vapor a evangelizar, a pregar, eles não têm mais sobre eles o medo não impera mais. Porque se a gente for ver no Antigo Testamento, Deus chamou algumas pessoas que deram resposta a Deus, só que deram com medo. Moisés, ele fala para o Senhor: Senhor, tem tanta gente que fala melhor do que eu, por que logo eu? Ou seja, um clima de medo tomou conta do coração de Moisés. E aí a gente vê Jonas. Jonas era um profeta, ele estava ali para cumprir o chamado de Deus, só que quando Deus manda ele a certo lugar, ele é tomado por medo, por desobediência, e ele foge. E a gente vê outras pessoas que ficaram com medo de Deus, com medo do chamado de Deus, só que a gente vê na vida de Paulo algo totalmente diferente. Ele fala: eu estou disposto não somente a ser preso, mas morrer por causa de Cristo. Ah, queridos, é esse clamor que Deus quer colocar nos nossos corações. É esse clamor que Deus quer colocar nas nossas vidas. É esse desejo, essa vontade. Eu não sei o que vai ser da minha vida, mas se o Senhor me direcionou, se o Senhor me mandou, eu vou. Porque eu estou disposto a morrer por Cristo. Isso é algo difícil de falar, de fazer, porque falar é fácil. Mas viver é difícil. Paulo, ele não só falava, mas ele vivia. Olha, eu não tenho medo. Para mim, morrer é lucro e viver é Cristo. Se eu viver é por causa de Cristo, se eu morrer, para mim é lucro. Eu cumpri a minha missão, eu combati o bom combate. Paulo perdeu para ganhar a Cristo. Deus está nos chamando hoje. Fala isso comigo. Deus está me chamando hoje. Amém. Então não é para ontem, querido. Não, e muito menos para ontem de ontem. É para hoje. Também não é para amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence. Deus está nos chamando para hoje. Deus está nos chamando para agora. Deus não está movimentando pessoas de lugar por acaso. Deus não está movimentando situações por acaso. Deus não está fazendo nada por acaso. Deus está fazendo por propósito. Deus está fazendo por cumprimento de propósito. Aqui vai falar que quando o Espírito fala com Filipe, o Espírito fala: disponha-te em ir até esse lugar. Oh, querido, esse é o clamor do Senhor nesses dias. Se põe à disposição do Senhor. Se põe a dar ouvidos ao Senhor, se dispõe a isso. Ouça
Ouça a voz do bom pastor te chamando. Ouça o Senhor falando com você. Tampe os seus ouvidos para o barulho do mundo e ouça a voz de Deus. Deixa o Senhor guiar a sua vida. Deixa o clamor do coração de Deus ser o mesmo clamor do seu coração também. Para Paulo não havia obstáculos para servir ao Jesus. Sabe o que acontece em nossas vidas? A gente põe obstáculo. Querido, eu não estou jogando piadinha para você não, mas talvez o coronavírus só foi mais uma desculpinha para você não vir congregar. Porque era algo que você não queria fazer há muito tempo. Se você não quer vir por questão de saúde, eu te respeito, todo mundo te respeita. Mas se você está fazendo isso como uma desculpa para não servir ao reino, você não faz parte desse corpo, porque o corpo de Cristo é um corpo que se movimenta. E se você não quer se movimentar, queridos, não tem lugar para você nesse corpo. Você pode até começar, até vir na igreja, mas se você não se movimentar no corpo de Cristo, no mundo espiritual, você não faz parte. Se movimente. Eu não estou falando aqui de você ser um líder de célula. Eu não estou falando aqui de você ser um pastor, porque talvez Deus não te chamou para isso. Mas eu estou falando de você se tornar um discípulo e você fazer discípulo, porque esse é o chamado. Para você ser filhos e fazer filhos para o Senhor. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. Todo trabalho, queridos, na igreja, todo trabalho no reino se resume em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Por isso que eu já disse aqui que não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre nós, é sobre Ele primeiramente. Se dispõe, esse é o clamor do Senhor nos nossos dias. A igreja atual, por muito tempo, ela não foi ensinada a trabalhar. Ela foi ensinada a fazer coisas que não é aquilo que o Senhor quer. Ela foi ensinada a ganhar dinheiro para comprar terrenos grandes, para construir igrejas grandes, nada contra isso. Mas se o foco não for trabalhar para o reino, o nosso foco está totalmente errado. Se o nosso foco não for almas, se o nosso foco não for vidas, se o nosso foco for ter uma igreja grande para ganhar dinheiro, para tantas coisas ser conhecido, se o nosso foco for esse, de que as pessoas saibam que em tal lugar tem uma igreja grande que profetiza, e quando fala acontece, e quando você vai lá é abençoado, e quando você vai lá Deus revela, e quando você vai lá Deus faz cair fogo do céu, e Deus fala que você vai ganhar uma casa, um carro, muito dinheiro. Por muito tempo a igreja foi ensinada a barganhar com Deus. Olha, vem aqui, traga uma oferta de tal valor e Deus vai te abençoar com tal valor. Só que a igreja primitiva não, querido. A igreja primitiva, ela foi ensinada, olha, vende tudo que tem. Se você tiver 2, dá 1. Qualquer coisa você dá até os 2 meses, porque eu que te sustento. Eu que vou prover na sua vida. O verdadeiro evangelho, ele nos ensina, queridos, a darmos aquilo que temos e confiar no Senhor, que a provisão virá dele. Ele não nos ensina a dar para ganhar algo em troca. Talvez o Senhor te peça tudo, e quando você der tudo, o Senhor tire a sua vida. O Senhor te leve, porque não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é tudo sobre Ele. Mas todo cristão também que se movimenta no corpo, ele cresce. Talvez Deus não te dê nada em troca. É humanamente falando, é financeiramente falando. Mas talvez Deus te dê tudo do reino. Paz, alegria, amor, bondade, tudo que vem de Deus. Uma vida fervorosa de oração, uma vida
jejuar, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com a palavra, uma vida de dedicação, uma vida voltada completamente para o reino. Mas, queridos, enquanto a gente ficar focado na terra e termos ouvidos ao clamor do céu, a gente não vai ser introduzido nesse mundo. Que esses sejam dias que o Senhor venha nos ativar, abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, abrir os nossos lábios, para que a gente declare: Ele é o Senhor, Ele é esse Jesus que morreu em nosso lugar, que foi morto, que foi moído, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sem Ele nada do que foi feito se faria. Porque Ele era a luz, Ele é a luz do mundo. Porque Ele é aquele que era e que há de vir. Fique de pé no seu lugar, amém? É tudo sobre Jesus, não é nada sobre nós. Você vai ser conhecido por aquilo que você faz. Se envolva no reino. Não seja mais conhecido como fofoqueiro, como a fofoqueira. Não seja mais conhecido como drogado. Não seja mais conhecido como aquele que é humilhado. Não seja mais conhecido como aquele que se faz de vítima. Não seja mais conhecido como aquele que não quer nada com nada, como relaxado, como preguiçoso, como o que for. Não seja mais conhecido por essas coisas. Seja conhecido por aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja conhecido pela intercessão que você faz. Seja conhecido pela palavra que você prega. Seja conhecido pelo louvor que você toca. Seja conhecido por aquilo que você faz no reino. Seja conhecido por amar crianças. Seja conhecido por cuidar de jovens. Seja conhecido por cuidar de mulheres. Seja conhecido por cuidar de homens. Seja conhecido por aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se movimente, querido. Seja introduzido no corpo. Seja introduzido no corpo. Se movimente. Se movimente no reino. Para de inventar desculpas. Para de inventar desculpas. Esteja disposto a morrer por causa de Cristo. Esteja disposto a ir. Esteja disposto a se mover. Esteja disposto a mudar de lugar, a mudar de cidade, a mudar de país. Esteja disposto por amor a Cristo, para obedecer ao Senhor, para anunciar o Evangelho, para anunciar que Cristo é a nossa salvação.
que você ficou esperando as coisas acontecerem. Enquanto a coisa acontecer é dentro de você. O que realmente precisa acontecer é dentro de você, não fora. Talvez por muito tempo você esperou estímulos externos. Mas na verdade o que você precisa é de um estímulo interno, é de algo interno, é algo dentro. Que o Espírito Santo produza no teu ser. Que o Espírito Santo produza no seu ser uma identidade do reino. Uma identidade no reino. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para um propósito. Há uma identidade no reino. Deus tem algo específico. Deus tem algo específico para cada um de nós. Talvez aqui existem vários Filipes. Existem vários Moisés. Talvez existam vários Andrés, vários Pedros, Paulos, porque Deus tem algo específico, é algo específico. Deus, quando chamou Moisés, e quando ele ardeu em fogo na sarça, a primeira coisa que chamou a atenção de Moisés foi a sarça pegando fogo. Mas a primeira coisa que Deus pediu para que Moisés fizesse é que ele tirasse as sandálias dos seus pés. E isso revela que nós precisamos de descalçar das coisas dessa terra. Tirar as sandálias dos pés naquele momento estava dizendo: Moisés, você precisa de se despir. Você precisa se desarmar, você precisa andar em meus caminhos, porque o que eu vou traçar para você nesse momento, a partir de agora, você não vai caminhar mais sobre as suas pegadas, você vai caminhar sobre as minhas pegadas. Por isso, Moisés, é importante você arrancar as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E se descalce daquilo que você pensa, se descalce das suas ideias, se descalce dos seus caminhos, dos seus passos, porque o Senhor quer te conduzir a passos maiores, a lugares melhores. Tire a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é santa. Agora
Você foi chamado para atrair o céu para a terra. Que o céu toque a terra. A terra que você pisa é santa. Eu te enviarei, eu te enviei. E se alguém te perguntar, diga: o eu sou me enviou. O eu sou me enviou. O eu sou me enviou. Eu sou me enviou.
sua casa não perca essa unção. Há uma graça. Há uma graça neste lugar. Que essa graça toque você na sua casa. Por isso que é importante, querido, você também ter essa oportunidade de estar com a gente presencialmente. Como foi falado aqui, é óbvio que se você estiver guardando a sua vida, conta da saúde, nós entendemos perfeitamente, entendemos isso. Mas por favor, querido, se você apenas está com medo, não deixe esse medo te parar. Não deixe esse medo te parar. Que o que Deus está fazendo é algo sobrenatural. Deus está fazendo algo sobrenatural. Em nome de Jesus. Seja você abençoado no seu lar. Seja você abençoado na sua casa. Que a bênção de Deus venha sobre nós, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Entenda isso no teu espírito. Deus está fazendo algo novo. Existe um som do céu. Existe uma voz profética. Existe um cumprimento profético para cada um de nós. E nós queremos nos alinhar a este cumprimento. Que você faça parte disso em nome de Jesus. Oh Deus. O Espírito Santo tome-nos. Como voz profética do Senhor, possamos tocar a terra. Possamos tocar a terra, Senhor. Abençoe sua vida em nome de Jesus.